Capítulo 7. Refletindo sobre o Deus que promete. Ao explorar o mundo da literatura mística cristã e ao sondar as profundezas das artes contemplativas cristãs, muitas vezes me sinto como um arqueólogo que acaba de desenterrar um artefato que desapareceu há muito tempo, mas que é de inestimável valor. Às vezes me sinto também como um garimpeiro de diamantes que acaba de desenterrar uma joia de beleza e pureza inigualáveis. Cada preciosidade que encontro me deixa ainda mais ansioso para continuar cavando em busca de mais, tendo consciência de que o tesouro que encontrei é realmente rico e inesgotável. Uma dessas joias, que é particularmente muito preciosa para mim, é a disciplina espiritual chamada meditação ou oração meditativa cristã. Quase enterrado na poeira da história, a meditação é uma arte perdida entre os cristãos de hoje. Um dos pontos que venho tentando enfatizar ao longo desse livro é o quão importantes são para a igreja hoje. A meditação e as outras artes contemplativas, eu acredito que Deus deseja restaurar as práticas espirituais de forma abrangente entre o seu povo. A melhor maneira de aprender é ouvindo as palavras dos mestres modernos e do passado. A meditação é uma pedra preciosa com muitos ângulos. A meditação não é algo fácil de definir ou de explicar. Como um diamante ou outra pedra preciosa, é melhor apreciá-lo examinando de diferentes ângulos. Basicamente, a palavra meditar significa pensar profundamente ou refletir sobre algo. Refletir sobre algo significa contemplar ou ponderar. Contemplar significa olhar ou pensar intensamente. Essas palavras são significados bem rasos sobre o que realmente significa meditar. Às vezes veremos algo de um ângulo que não veremos do outro lado, e isso nos ajuda a entender um pouco mais. É por isso que eu acho que a melhor maneira de entender a meditação, exceto realmente pela prática, é examinar o que vários especialistas dizem sobre ela, ou seja, saber através de pessoas que viveram uma vida meditativa e que conhecem a meditação por experiência. É claro que quando começarmos a realmente praticar a meditação, iremos entender totalmente o seu significado. Helmer Towns, vice-presidente da Universidade da Liberdade, é uma dessas pessoas que tem um bom conhecimento por experiência sobre a meditação. Ele escreveu um livro incrível sobre esse assunto chamado Meditação Cristã para o Avanço Espiritual. Faz algum tempo que estou pesquisando nessa rica mina de pérolas sobre a meditação. As grandes palavras de sabedoria que o Helmer Towns compartilha no livro vêm de alguém que obviamente não é um teólogo de poltrona, mas de alguém que fala a partir da sua própria experiência pessoal. Vamos ver um pouco do que ele diz sobre a meditação cristã. A meditação cristã não é sobre os métodos que você usa, nem sobre a posição que você assume,
nem sobre o que você canta ou como você se concentra. A meditação cristã é sobre Deus. É a meditação que mudará a sua vida, porque você se concentra em Deus. E quando você experimenta Deus, Deus muda você. O que Helmer Towns está dizendo é que, ao contrário de outras formas de meditação, a meditação cristã não se concentra em um método, em um mantra ou uma postura, mas sim em uma pessoa, no Deus vivo. Quando a nossa meditação nos leva a ficar face a face com Deus, não tem como não sermos transformados. Richard Foster, o autor e professor quakre que conhecemos nos capítulos anteriores, compartilha esse insight em um livro seu. Ao longo da história, todos os mestres devocionais viram a meditação sobre as Escrituras como o ponto de referência central pelo qual todas as outras formas de meditação são mantidas na perspectiva adequada. Na oração meditativa, a Bíblia deixa de ser um dicionário de citação e passa a ser palavras maravilhosas de vida que nos conduzem à palavra de Deus. Difere até mesmo do estudo das Escrituras. Enquanto o estudo das Escrituras se concentra na exegese, a meditação sobre as Escrituras concentra-se na interiorização e na personificação da passagem. A palavra escrita torna-se a palavra viva dirigida a nós. A necessidade de personificar e de interiorizar. Uma razão pela qual as Escrituras parecem não ter vida para tantos cristãos é porque eles não reservam tempo para interiorizar e personificar o que eles leem. O seu coração não está condicionado a ouvir o Senhor falar com eles. Peter Tom, em seu livro Meditando como Cristão, diz: meditar é pensar, refletir, considerar, levar a sério, ler lentamente e cuidadosamente, em espírito de oração, assimilar e receber, humildemente na mente, no coração e na vontade, aquilo que Deus revelou. Pois a meditação cristã é ser guiado e inspirado pela habitação do Espírito de Cristo, na consideração da revelação de Deus. A meditação cristã, então, concentra-se na revelação de Deus e depende do Espírito Santo para sua compreensão. Dietrich Bonhoeffer, o pastor e teólogo alemão que foi executado pelos nazistas em 1945, ele compara a meditação à maneira como recebemos as palavras de alguém que amamos. Ele diz: assim como você não analisa os bens de alguém que ama, mas os aceita como eles são ditos a você, aceite a palavra das Escrituras e considere-a em seu coração, como Maria fez. Isso é tudo. Isso é meditação. Dietrich está falando aqui de algo que é mais do que apenas ouvir as palavras com a mente. Ele está falando em ouvir com o coração. Se pudéssemos aprender a praticar isso em todos os nossos relacionamentos, ouvir cada um com o coração e não apenas com a mente, que diferença dramática isso faria em nós e em nossos relacionamentos. O Dr. Sam Storms, ex-diretor do Centro de Treinamento Graça no Kansas City,
Ele vê a meditação como a chave para a renovação espiritual das nossas mentes. Ele diz que meditar é estar atento a Deus. É um envolvimento consciente e contínuo da nossa mente com Deus. Essa renovação da mente é parte do processo pelo qual a palavra de Deus penetra em nossa alma e em nosso espírito, com a luz da iluminação e do poder de transformação. Tricia McCary, autora do livro A Alma em Repouso, descreve a oração meditativa usando uma metáfora de jardinagem. Vamos ver um trecho. Na oração meditativa, a Bíblia não é um livro de regras, não é uma lição de histórias ou um tratado a ser dissecado e analisado. Chegamos ao seu autor com os nossos corações abertos e desejosos por ele. Escondemos a palavra de Deus em nosso coração por meio da oração meditativa. Buscamos a face de Deus. Buscamos conhecer e entender essa pessoa maravilhosa que escreveu essas palavras poderosas. Os nossos corações é o solo onde a palavra é plantada. Cada parte do nosso ser se une para alimentar as sementes da verdade, até que elas brotem e tragam vida para a nossa alma. Patty Gastineau, líder de oração do Ministério Palavra de Amor, é uma amiga pessoal a quem a minha esposa e eu consideramos como uma mentora nas áreas de oração e intercessão. É uma amiga pessoal a quem minha esposa e eu consideramos como uma mentora nas áreas de oração e intercessão. Ela escreveu vários livretos sobre diferentes aspectos da vida de oração de um cristão. Patty é uma mulher que vive o que escreve. Aqui estão alguns dos seus pensamentos sobre a meditação cristã. Visto que a meditação é principalmente para a mente e a vontade, qualquer meditação centrada em Cristo manterá a mente em um lugar de atenção amorosa para com Deus. A meditação pode fazer com que a mente retenha ideias e pensamentos. Quando alguém centra a sua atenção em certos aspectos de Deus, a mente está sendo treinada para se concentrar por períodos maior de tempo. A meditação traz disciplina e, portanto, é uma das respostas para mentes rebeldes que tendem a fugir. A mente deve ser reprogramada para pensar corretamente. A meditação ajudará a produzir uma mente sã, saudável, sóbria e equilibrada. De acordo com Jay Adams, o autor do livro Pronto para Restaurar e de muitos outros materiais de aconselhamento cristão, ele diz que a meditação busca aplicar a palavra de Deus à vida e às circunstâncias diárias. Ele diz: meditação é refletir sobre os versículos ou passagens das Escrituras de tal forma que a palavra de Deus escrita se torne uma palavra viva aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. As duas palavras principais para a meditação na Bíblia significam murmúrios, no sentido de sussurrar e falar consigo mesmo. A meditação é um processo de pensamento por meio da linguagem que ocorre no coração ou na vida interior. A verdade sobre a qual se medita se move da boca em sussurros
para a mente, um pensamento reflexivo, e finalmente para o coração, uma ação externa. A pessoa que medita procura entender como relacionar a verdade bíblica com a vida. Nós precisamos aprender uma lição sobre as vacas. J. Adams define a meditação com palavras como o ato de estar ponderando, pensando, murmurando e pensamento reflexivo. Todos esses termos sugerem um processo cuidadoso de analisar a palavra de Deus, mastigando-a. Quando meditamos, mastigamos a palavra de Deus até que ela seja totalmente digerida. Então, podemos nutrir as nossas almas. Acho que uma das melhores ilustrações disso é considerar os processos digestivos de uma vaca. As vacas são ruminantes, o que significa que elas ruminam. Se você sabe alguma coisa sobre vacas, saberá que elas têm mais de uma câmara no estômago. Você já viu uma vaca mastigando? É como se alguém tivesse um chiclete na boca. Elas apenas continuam trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, até que finalmente o engolem. Então ele volta e elas mastigam um pouco mais. E mastigam, mastigam e finalmente engolem novamente. Esse processo é chamado de ruminação. Na verdade, a palavra ruminar significa não apenas ruminar, mas também repassar a mente repetidamente e muitas vezes, casualmente ou lentamente, e envolver-se em contemplação. No livro de Richard Foster, Oração Encontrando o Verdadeiro Lar do Coração, ele explica a analogia entre os processos digestivos de uma vaca e a meditação cristã. Ele diz: você já viu uma vaca ruminar? Esse animal despretensioso encherá o seu estômago com grama e outros alimentos. Em seguida, ele se acomodará silenciosamente e, por meio de um processo de regurgitação, a vaca retrabalha o que recebeu, movendo lentamente a sua boca nesse processo. Dessa forma, ela consegue assimilar totalmente o que consumiu anteriormente, que depois se transforma em um leite rico em proteínas e cremoso. O mesmo ocorre com a oração meditativa. A verdade sobre a qual se está meditando passa da boca para a mente e desce para o coração, onde por meio de uma ruminação silenciosa, uma regurgitação produz na pessoa que ora uma resposta amorosa e cheia de fé. Isso é como você mastigar isso. Com a meditação nas Escrituras, não se trata da quantidade que você mastiga. Pode ser apenas um único versículo, ou até mesmo apenas uma parte de um versículo. Pode ser apenas algumas palavras, como ao lado de águas tranquilas. Essa é uma frase que o Senhor me fez mastigar por muito tempo. Eu pensei sobre isso, refleti sobre isso e meditei sobre isso por meses. Minha mãe diz que provavelmente eu fui uma das crianças mais curiosas que já nasceu, porque eu estava sempre fazendo perguntas. Até certo ponto ainda sou assim, mas agora faço perguntas somente para Deus. Eu não espero por confusão ou descrença, mas sim por admiração e uma curiosidade insaciável.
Bom, o que isso significa? Vamos tentar ver por outro ângulo. Você sabe o que eu quero dizer? Essa também é uma forma de meditação. No livro de Atos, quando os apóstolos deram instruções para a igreja em Jerusalém para selecionar servos ou diáconos para cuidar das viúvas e supervisionar a distribuição diária de alimentos, eles fizeram isso como um motivo. Não é desejável que negligenciemos a palavra de Deus em servir às mesas. Portanto, irmãos, selecionai dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, a quem possamos encarregar dessa tarefa. Mas vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Observe aqui a ordem. Os apóstolos se devotariam à oração e ao ministério da palavra. Não é o contrário. Não é o ministério da palavra e depois a oração. É a oração e o ministério da palavra. Meu ponto é esse. A oração banha a palavra de Deus e então a palavra de Deus libera revelação em nossas vidas. É assim que devemos abordar a palavra de Deus. E é disso que se trata a oração meditativa cristã. É uma forma de abordar a palavra de Deus. No livro de Josué, nós podemos aprender a meditar nas promessas de Deus. Existem muitas maneiras diferentes de abordar ou praticar a meditação cristã. Cada um de nós deve pesquisar a maneira ou as maneiras que funcionam melhor para cada um. O que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Cada um de nós está conectado de uma maneira diferente e devemos encontrar a maneira de orar, meditar e adorar que melhor se conecte com a nossa personalidade e constituição e que seja a mais eficaz para ajudar a nos atrair para a presença de Deus. Helmer Towns, em seu livro Na Meditação Cristã para a Revolução Espiritual, apresenta 10 modelos diferentes de meditação baseados em 10 personagens diferentes da Bíblia. Não podemos discutir todos eles aqui, mas uma breve descrição de alguns dará a você alguma ideia. Por exemplo, há o modelo de Maria, ponderando sobre a pessoa de Jesus. Veremos esse modelo mais de perto no próximo capítulo. Depois, há o modelo de Paulo, tornando-se como Cristo, que discutiremos no capítulo 10. Nesse capítulo, veremos um modelo de meditação baseado na vida de Josué, o sucessor de Moisés. Helmer Towns chama isso de o modelo de Josué, que foca em princípios bíblicos. Vamos ver um trecho do livro. Aqueles que seguem o modelo de meditação de Josué meditam sobre as promessas e os princípios da palavra de Deus para obter o sucesso de Deus. Esse livro da lei não se aparte da tua boca, mas tu medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, pois então você fará com que o seu caminho seja próspero e terá bom sucesso. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué mastigou as palavras dadas a ele por Deus por meio de Moisés, e assim ele obteve sucesso. Não deveríamos nós aprender essa arte de meditação
focando nos princípios bíblicos e também dar muitos frutos? A fé de Josué em Deus preparou ele para o sucesso. Nas Escrituras vemos uma breve visão sobre a vida de Josué. Nós vemos a imagem de um homem cuja vida inteira foi uma progressão em direção a uma maior comunhão, intimidade e união com Deus. Na primeira menção de Josué na Bíblia, vemos como um servo e ajudante de Moisés, que era o amigo de Deus. Então Moisés disse a Josué: escolha homens para nós e saia. Lute contra Amaleque. Josué fez exatamente como Moisés lhe disse. Ele lutou contra Amaleque. O Senhor deu a Josué uma grande vitória na batalha. Aparentemente, nesse estágio inicial da carreira de Josué, qualquer palavra do Senhor a Josué veio por meio de Moisés. A comunhão direta de Josué com o Todo-Poderoso estava o aguardando no futuro. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um livro como um memorial e recite para Josué, que apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. A próxima vez que vemos Josué sendo citado na Bíblia, ele está acompanhando Moisés ao monte de Deus. Então Moisés levantou-se com Josué, seu servo, e Moisés subiu ao monte de Deus. Embora Moisés e Josué tenham ido juntos para a montanha, apenas Moisés entrou na nuvem da presença e da glória de Deus, onde ele passou 40 dias e 40 noites, em comunhão com o Senhor e recebendo os mandamentos. Um ministro da presença. Vemos que cada vez que Josué aparece na Bíblia, a sua fé e zelo pelo Senhor tem crescido e amadurecido cada vez mais. A Bíblia nos dá uma pista do aumento da fé de Josué logo depois que ele e Moisés desceram da montanha durante a época do grande pecado dos israelitas com o bezerro de ouro. O Senhor costumava falar com Moisés face a face, assim como um homem fala com seu amigo. Quando Moisés voltou ao acampamento, o seu servo Josué, filho de Num, não se retirou da tenda. Josué era um servo no sentido de realizar serviço espiritual. A palavra também significa ministro. Embora Josué não fosse especificamente um jovem, em termos de idade, ele provavelmente tinha cerca de 50 anos. O termo jovem era comumente aplicado para aqueles que realizavam o serviço espiritual. A pista mais clara para o aprofundamento do seu compromisso é que Josué não saiu da tenda. Essa tenda era provavelmente um lugar especial que foi armado para adorar ao Senhor. Na versão King James, usa a palavra tabernáculo, mas esse não era o tabernáculo de Moisés, o qual Deus deu instruções na montanha. Esse ainda não havia sido construído. O que quero deixar claro aqui é que Josué estava no lugar de adoração e de serviço espiritual e não iria deixá-lo. Josué poderia não estar ciente disso na época, mas ele estava sendo preparado para suceder a Moisés como líder de Israel. A vida de Josué demonstrou a sua fé e lealdade a Deus. Ele foi um dos 12 espiões escolhidos por Moisés para fazer o reconhecimento da terra de Canaã.
Calebe era o outro. Ele e Josué foram os únicos dentre os 12 que trouxeram um relatório favorável e encorajador. Quando o povo de Israel se recusou a obedecer ao Senhor e a entrar na terra, Josué ficou muito triste. A graduação através da fidelidade. Por causa da fidelidade de Josué, Deus prometeu que ele realmente entraria na terra de Canaã. Ele e Calebe seriam os únicos de toda aquela geração de israelitas com 20 anos ou mais que viveriam para entrar na terra prometida. Todos os outros, por causa da sua descrença e rebelião, morreriam no deserto nos próximos 40 anos. À medida que se aproximava o momento da transferência da liderança, a preparação de Josué se intensificou. Ele foi publicamente ungido como sucessor de Moisés. Em Números 27 vemos: Então o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Faça-o ficar diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a congregação, e dá-lhes a vista deles. Põe sobre ele a sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Moisés fez exatamente como o Senhor lhe ordenou. Josué recebeu palavras de instrução e encorajamento do Senhor. O Senhor disse a Moisés: O dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. O Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Num: Sê forte e corajoso, pois tu conduzirás os israelitas para a terra que lhes prometi sob juramento, e eu estarei com você. Deuteronômio 31. Essa é a primeira instância registrada do Senhor falando diretamente a Josué, mas Moisés ainda estava presente. A transferência ainda não havia sido concluída. Mas que promessa! O Senhor disse para ele: Eu estarei com você. Não posso deixar de me perguntar que tipo de comunhão com Deus Josué desfrutou todos esses anos durante os seus tempos de adoração. Josué obedeceu a Deus, garantindo o seu sucesso. Com a morte de Moisés, a transferência da liderança foi concluída. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impusera as mãos sobre ele, e os filhos de Israel deram ouvidos a ele e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Josué havia passado a maior parte da sua vida se preparando para esse momento, por meio de uma vida inteira de fidelidade, adoração e comunhão com o Senhor. Josué foi preparado para ter sucesso ao liderar a nação de Israel para a terra prometida. Agora, finalmente, o Senhor falou diretamente com Josué pela primeira vez, sem a presença de Moisés. Por causa do crescimento em seu relacionamento íntimo com Deus, Josué foi favorecido, recebendo a palavra diretamente pelo Senhor. Agora ouça as promessas que Deus fez a Josué e as suas instruções para o novo líder, que estão registradas em Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A ordem que Deus deu a Josué foi: medite na minha palavra. O Senhor prometeu que a sua presença e o seu poder estariam com Josué onde quer que ele fosse. O Senhor disse: eu estarei com você, eu não irei falhar em abandonar você. Uau, que promessa! Nenhum inimigo resistiria e nenhum obstáculo derrotaria a Josué e nem os israelitas ao entrarem em Canaã para tomar a terra. O Senhor lhes daria a vitória, assim como ele prometeu a Moisés. Agora o Senhor estava prometendo a Josué. A condição era a obediência absoluta. O Senhor afirmou: tenha o cuidado de fazer de acordo com toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não vire para a direita ou para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido aonde quer que vá. É por isso que o Senhor encorajou a Josué 3 vezes a ser forte e corajoso. Observe bem o que o Senhor disse a Josué: esse livro da lei não se aparte da tua boca, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nele, pois então você fará o seu caminho próspero e terá sucesso. Eu acho que é bem significativo para nós o fato de Deus ter dado 3 mandamentos básicos a Josué: seja forte e corajoso, seja obediente e medite na minha palavra. Não era para sair da sua boca. Josué deveria mastigar a palavra do Senhor de dia e de noite, sussurrando, refletindo, ruminando sem parar, como uma vaca. Ele deveria falar em seu coração e em sua alma, para ser totalmente possuído pela palavra de Deus. Dessa forma, Josué iria conhecer e compreender os mandamentos do Senhor. Esses são os pré-requisitos para a obediência. Não podemos obedecer a palavra de Deus se não conhecermos a palavra de Deus. Todo o livro de Josué
é um registro da obediência fiel e cuidadosa de Josué ao Deus que o chamou, que o preparou e o moldou, o Deus que ele aprendeu a amar de todo o coração. Como resultado, Deus cumpriu as suas promessas. Josué experimentou sucesso e vitória onde quer que ele fosse. Ao mesmo tempo, Josué se aproximou mais do coração do Deus que ele amava. Agora observe comigo algo. Com o propósito de ajudar Israel a honrar um tratado e derrotar os seus inimigos em uma grande batalha, Deus realizou um grande milagre a pedido de Josué, cumprindo assim as promessas de estar sempre com ele, de nunca falhar ou abandoná-lo e lhe fazer bem-sucedido. Em Josué capítulo 10, do versículo 12 ao 14, nós vemos: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Porque Deus ouviu a voz de Josué? Primeiro, foi para honrar o seu santo nome e as suas promessas. Em segundo lugar, era para homenagear um homem que tinha sido sincero em sua obediência e havia sido puro de coração em seu amor. Somente alguém em íntima comunhão e união com Deus poderia ter a ousadia e confiança para fazer tal pedido a Deus. Josué o fez e Deus respondeu. Em última análise, qual foi o testemunho da vida de Josué? Acho que pode ser resumido em 3 declarações, uma de Josué e outras 2 feitas sobre outras pessoas. Josué era completo em obediência. Josué capítulo 11, versículo 15 diz: Assim Moisés ordenou a Josué, e assim fez Josué. Ele não deixou nada por fazer de tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Josué era completamente dedicado a Deus. Em Josué capítulo 24, versículo 15 diz: Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué influenciou a nação para o bem enquanto viveu na terra. Josué capítulo 2, versículo 7 diz: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e conheceram todas as obras do Senhor que ele havia feito por Israel. Josué aprendeu a meditar nas promessas de Deus. Mas, ainda mais importante, ele aprendeu a meditar no Deus das promessas. Essa é a lição da vida de Josué. Então, simplificando, o objeto, o objetivo e a fonte da nossa meditação é o próprio Deus.